É verdade que as eleições legislativas terão lugar dentro dos prazos, se respeitarmos o prazo, em julho de 2014. Convinha, por razões fundamentalmente, eu diria, prática e financeira, juntar as duas eleições, não é? Eu não discordo dessa posição. Agora, o que eu acho é que o país tem vivido uma crise política, uma crise institucional. Quanto mais cedo iremos a essa clarificação, que passa necessariamente pelas eleições legislativas, melhor para os santomenses e melhor para o bom nome da democracia santomense. Então, se me perguntar se eu estou de acordo com o adiamento, não estou de acordo. Penso que não há razões para adiar as eleições. Se nós deveríamos juntar as duas eleições, sim, estamos há um ano do fim dessa legislatura. Tecnicamente, eu creio que ainda é possível fazer as duas eleições antes do fim do ano. Politicamente, como eu digo, cada um tem a sua agenda. Eu até questiono muitas vezes, e tenho matérias para isso, se mesmo em 2014 o presidente Pinto da Costa irá convocar as eleições. Porque amigos políticos do seu grupo até sugerem eleições em 2016. E o presidente Pinto da Costa também frisou que até 2022 iria haver muitas eleições e é preciso reduzir eleições. Sabendo que o mandato do presidente Pinto da Costa acaba em 2016, eu não sei porque que ele fez referência em 2022. Daí que eu estou um bocadinho preocupado quanto à realização efetiva das eleições, não é? Eu creio que seria grave para a democracia santomense se até julho de 2014 não se realizam as autárquicas e as legislativas, sabendo que não haverá para isso questões técnicas. É bom sempre fazer o exercício de memória, não é? O nosso país passou por situações, diria, menos abonatórias em termos de liberdade e democracia durante a primeira presidência de Pinto da Costa, que durou 15 anos. Bom, a crise política que nós estamos a viver e que surge apenas um ano depois dele regressar ao poder, dá-nos também sinais, não é, de que o Pinto da Costa, o presidente Pinto da Costa, continua um pouco, eu diria, a atuar como se estivesse no quadro da Primeira República, que era um regime monolítico, autoritário e que, enfim, estão aí, nós temos aí muitas histórias tristes desse regime quanto às liberdades individuais. Eu creio que tem havido alguns sinais. A comunicação social está completamente controlada, estamos em democracia, eu sou presidente do maior partido de Santo Tomé e Príncipe e os nossos comunicados não passam na televisão. Membros da minha equipa são interrogados pelo Ministro da Defesa, pelo Comandante da Polícia, de uma maneira extrajudiciária, são incomodados, não é? Nós olhamos para isso tudo com muita preocupação, não é? Sem falar de outros casos. Daí que eu considero que nós temos que estar muito atentos sobre a evolução política em Santo Tomé e Príncipe e, mais uma vez, os políticos santomenses têm que perceber que ninguém sairá a ganhar, digamos, de uma deriva totalitária do regime. Santo Tomé e Príncipe é um país pequeno, um país pacífico, um país cujo o posicionamento dele no mundo tem que ser um país democrático, um país seguro, um país respeitador dos outros, do meio ambiente, um país aberto economicamente e qualquer, eu diria, qualquer suspeita que a comunidade internacional, que os investidores possam ter de que Santo Tomé e Príncipe está-se a fechar, não é? É muito prejudicial. Eu creio que a comunidade internacional pecou às vezes por não antecipar as crises e os conflitos. As ações preventivas
custam sempre menos caro que depois, quando os conflitos de facto instalam-se. Eu creio que, como se diz, a tirania acaba quando a capacidade de encaixe dos povos se esgota. É preciso, por isso, que se siga muito bem aquilo que está a passar em São Tomé e Príncipe. Eu estou convencido, e eu digo isso de uma maneira bastante objetiva, que os santomenses chegaram agora quase ao limite do encaixe. Fazer um esforço de comunicação para destruir a Patrícia Trovoada politicamente é compreensível, não é? Sem limites, vindo de onde está a vir, é compreensível. Bom, mas aquilo que eu quero chamar a atenção é o seguinte, é que, para além de Patrícia Trovoada, o que está em causa é São Tomé e Príncipe, não é? Bom, mais uma vez, vamos aos relatórios. Nós estamos sob o escrutínio do Banco Mundial, do FMI, da União Europeia e do Banco Africano de Desenvolvimento e de outros observadores, como o índice Mo Ibrahim, como Transparency International, etc. Se durante o meu mandato, São Tomé e Príncipe ganhou 28 lugares em termos de transparência, se durante o meu mandato, a União Europeia, no programa indicativo de 3 anos, deu-me um bónus de 20% suplementar para recompensar a boa gestão dos fundos da União Europeia. Se o Banco Mundial coloca-me como melhor aluno, se o FMI coloca-me como bom aluno, se o índice Mo Ibrahim coloca-me como bom aluno, se a Heritage Foundation diz que nós somos, em termos de doing business, ficamos em 2011 perante os 4 africanos, o primeiro, à frente do Ruanda. Bom, por favor, as questões políticas internas santomenses, somos uma democracia, tudo bem, mas como eu digo, é bom não destruir um trabalho que, afinal, é o esforço de toda a gente e, primeiro, das populações santomenses. Porque, para nós chegarmos a esses resultados, muitos sacrifícios, muitas reformas, que fundamentalmente, esses sacrifícios vêm dos mais pobres. Daí que eu acho que vamos ser sérios. Eu, sinceramente, oficialmente, eu não sei de nada. Bom, não sei de nada, não fui comunicado, não sei absolutamente nada. Eu quero dizer que é preciso, nessas coisas, ter sempre muita cautela. Estamos num mundo aberto, globalizado, a informação circula rapidamente, isso pode-se difamar as pessoas muito rapidamente, pode-se incomodar as pessoas muito rapidamente, mas eu quero dizer que não é a primeira vez, me acusaram de tantas coisas, das mais, enfim, terríveis, não é? E eu sou um homem completamente tranquilo. Eu sempre agi na defesa dos interesses dos santomenses, para o bem dos santomenses. Eu estou completamente tranquilo e vamos ver o que é que isso vai dar, não é? Se a montanha vai parir mais uma vez no rato. Uma coisa muito importante é que os tribunais santomenses estão congestionados, não é? De uma série de queixas, umas mais sérias, umas menos sérias. Bom, há um novo presidente do Supremo, há um novo procurador. Eu penso que a justiça santomense também tem que se credibilizar. Isso é um aspecto também fundamental para o desenvolvimento econômico e social de um país, termos uma justiça credível. E eu volto mais uma vez a chamar a atenção aos políticos santomenses. A política de terra queimada nunca serviu os interesses do nosso país. E em termos de futuro, de médio e longo prazo, da maneira como a nossa oposição tem estado a comportar-se, ela está a criar as condições para o regresso do ADI ao poder. Não há dúvidas. E isso leva a uma outra preocupação. Se eu falei da oposição, talvez lapsus, não é? Eles estão hoje no poder. Mas se de facto existe essa atitude obcecada de fazer tudo para Patrícia Trovoada não regressar a São Tomé, tudo para Patrícia Trovoada não regressar ao poder, isso vai levar
de facto há um fracasso, vai levar a um fracasso. Porque, em vez de estarem preocupados a saber como é que vão ganhar as eleições, não é? Estão preocupados a saber como é que vamos impedir alguém de concorrer às eleições. Eu desminto. O que sabe, a questão é o seguinte. O propósito disso tudo, vamos lá ver, o propósito disso tudo é criar as condições para que eu não possa exercer a atividade política. Bom, isso aqui é o propósito. Bom, e eu senti, quando eu saí, muitos elementos de perseguição. Quer dizer, eu saí, os meus colaboradores foram interrogados. Enquanto eu não sentir que a minha segurança física, a minha integridade está garantida em São Tomé e Príncipe, eu não voltarei a São Tomé e Príncipe. Bom, eu não penso que vamos chegar ao extremo de eu ser um refugiado político fora de São Tomé e Príncipe, mas é verdade que tem havido um comportamento muito de grande excitação, não é, por parte do atual poder para criar problemas à Patrícia Trovoada. Angola é um parceiro estratégico, Nigéria é um parceiro estratégico, Portugal é um parceiro estratégico, Brasil é um parceiro estratégico, eu diria que Turquia é um parceiro estratégico, os Emirados são parceiros estratégicos, porque cada um deles existe algo que pode fazer que interagimos e com benefícios mútuos. Isso é que é, de facto, a posição. Esperar de um país que ele venha resolver todos os nossos problemas, isso aqui, e essa perspectiva que tem o atual governo, é errado. É errado. Isso leva a quê? Ou que isso não funcione, e a partir daí as expectativas são todas vão de água abaixo, ou então que você perca completamente a sua margem de manobra, não é? E eu acho que não é isso que a própria Angola quer. Quer dizer, a Angola, que foi colônia, não querrá colonizar São Tomé e Príncipe. Agora, que haja uma relação equilibrada em que se encontre benefícios mútuos de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo. Sim, senhor. Estamos a violar tudo. Daí que a luta política será muito mais, diria, aguerrida. Estou a dizer, quer dizer, sabe, o meu partido é o único em que não há problema de liderança. Quer dizer, umas pessoas podem achar. Quando os americanos mandavam uma carta a dizer, bom, meus senhores, onde é que nós estamos, não é? Aí, não é concurso, é concurso. Eu gosto da África, gosto do desenvolvimento, gosto de coisas. Para mim, é um erro. O Pinda-Costa tem 76 anos. Ele vai nos incomodar ainda há quantos anos? Se Deus quiser, o que for possível. Bom, mas isso aqui... Eu até digo, se a questão fosse, mesmo que eu dissesse amanhã, olha, eu 3 anos? Não. Se a Constituição, em 2016, for para um presidente executivo, levar o meu filho, o autocarro, para ir para uma visita de estudo, ele tem 9 anos, todo ele acompanhar, carregar o saco dele,